Mais uma vez nós estamos aqui para dar mais uma formação. Desta vez nós vamos falar sobre o dom da profecia, carisma, né? Então, profetizar é falar em nome de Deus. Em nome de Deus é comunicar a sua mensagem para o homem individualmente, né? Ou então em grupo de oração, na comunidade, na cidade, num país, de forma que é anunciar. É revelar ao homem, né, o coração de Deus, a sua vontade, isso, seus sentimentos, os pensamentos, os seus planos também para nós, certo? Essa é, dizer, a introdução do que seja esse dom da profecia. Lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 até o 11, né, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que nós temos uma diversidade de dons, mas um só Espírito. Nós vamos ver também que os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Também nós vamos ver há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Então, por esse mesmo Espírito, a outro é dada a fé, e pelo mesmo Espírito, a outro é dada a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro é dado o dom de milagres. A outro, a profecia, que é o nosso tema de hoje. A outro também o discernimento dos Espíritos, né? A outro a variedade de línguas, a outro, fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui tudo, repartindo a cada um como lhe apraz. Essa primeira carta aos Coríntios, vocês têm que ler esse capítulo 12, onde fala do 4 até o 11, porque fala disso, da diversidade dos dons. E entre esses dons está o dom da profecia. Então, o dom da profecia também ele tem um propósito de edificar, tem um propósito de exortar, de consolar o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, né? A gente vê também isso nessa primeira carta aos Coríntios. Aliás, eu já disse isso antes, é bom que todos nós que estamos nessa formação, vocês que estão ouvindo, leiam bem o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, na 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 3 até o 5, vai dizer o quê? Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia, ou seja, edifica aqueles que estão nos ouvindo. Paulo diz, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete. Precisa receber essa edificação. Vocês compreenderam isso? Se eu profetizo em línguas e não tem ninguém que interprete, de que vai acender isso? De que vai adiantar isso? Eu profetizei para mim mesmo? Então isso não tem suporte nenhum. Mas se eu profetizar em línguas, alguém tem que interpretar. Veja bem, não é traduzir, que ninguém traduz o falar em línguas. É interpretar. Tá certo? Muito bem. Eu poderia também dizer que Paulo aqui também está se referindo tanto à profecia em línguas
ou seja, na sua língua vernácula, no nosso caso, em português, quanto autor de línguas, tá certo? E você me pergunta, como é que se pode ouvir a voz de Deus? E eu diria para você, o Senhor está sempre falando conosco. Quer ver? Abra em Gênesis 1, versículo 29. Deus disse, eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Esta ordem é repetida várias vezes, né? Você vai encontrar ela também em Gênesis 35, 11. Isso aí está referindo-se aqui ao ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você pode falar. E Deus, quando quer falar, Ele fala e você profetiza e a assembleia fica edificada. Em Gênesis 35, 11, Deus diz a Jacó, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então Deus disse, sê fecundo, Jacó, e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos. Né? Um povo. E de teus rins sairão reis. De teus rins sairão reis. Isso é Deus falando, é a voz de Deus. Para dizer a você que Deus fala conosco. No Novo Testamento, Jesus também diz, em João 10, 27, eu estou fazendo sempre essas citações para você ver que o nosso embasamento está na Bíblia. Né? Eu estou fazendo essas citações também para que você acostume a consultar a Bíblia, a conferir. Vai lá, examina. Né? Então disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Também Jesus disse aos apóstolos, em determinado momento, ele disse, disse-vos, porém, essas palavras para que quando chegar a hora vos lembreis de que vos anunciei. João capítulo 16, no versículo 4a. Pois bem, Jesus deseja então ter conosco esse relacionamento próximo. O Senhor se alegra muito em falar conosco, falando conosco. Ele se alegra muito mais em falar conosco do que nós em ouvir. Porque é muito bom ouvir a palavra, ouvir o Senhor. Então, como nós já vimos em 1 Coríntios 14, quando Paulo diz, ora, eu desejo que todos faleis em língua, porém muito mais desejo que profetizeis. A profecia em línguas é muito frequente na reunião dos núcleos apostólicos, no núcleo administrativo dos grupos da nossa família Senato, quando a gente está reunido, só o núcleo, como o Roberto agora colocou, um grupo de servos, né? Mas ainda assim ainda vai ter um grupo menor do que esse grupo de servos. Um grupo mais resumido, onde as decisões vão ser planejadas. Ali sim, nesse momento, a gente vai ouvir muito a Deus. Né? Porque é dele que virá o direcionamento. Dele é que virá o direcionamento. Você também que faz parte de algum grupo, que está ouvindo também e tem esse vídeo, você sabe que em um determinado momento você tem que reunir aquelas pessoas que comandam o grupo, que coordenam ministérios, e ali numa reunião vocês vão ouvir. E Deus vai falar, não é certo? E Deus vai falar. Então, se alguém falar em línguas no núcleo, por exemplo, o dom da interpretação também tem que operar para poder tornar essa mensagem compreensível, porque senão, para que adianta? Né? Normalmente quem faz essa interpretação é o coordenador daquele grupo, daquele movimento, né? Daquela pastoral, o que for. Ele
é que tem que interpretar. Se ele não interpretar, alguém do grupo que tiver esse dom da interpretação pode interpretar no lugar dele. No entanto, também, se uma pessoa interpretar, uma outra pode dizer assim perfeitamente, eu confirmo, porque também a ele veio a mesma mensagem, tá certo? Então essa profecia, exortação, esse conselho, né, missão, repreensão, ela deve ser cuidadosamente anotada numa ata de reunião, certo? Para quê? Ora, se Deus falou, é porque Ele quer que a gente execute aquilo que Ele falou. Deus não está falando à toa, nem Deus está brincando de reuniãozinha com ninguém. Se Ele falou, é porque Ele vai querer também que a gente execute aquilo. Porque se à medida que a gente passa a ouvir e fazer ouvido de mercador, ou seja, está ouvindo, ele está dando direcionamento e você não está fazendo nada daquilo que ele quer, vai chegar um momento que você não vai mais ouvir. Vai ficar uma coisa meramente humana, certo? Por quê? É isso que acontece. Então foi o próprio Espírito Santo que falou para aquele grupo, tá certo? E vamos respeitar isso. Vamos levar isso muito em consideração. Como eu diria, como se manifesta a profecia? As profecias, elas não precisam assim, necessariamente de dever relacionar-se com acontecimentos futuros. A profecia, você viu no começo dessa aula, não é uma adivinhação do que vem para frente, não é uma coisa que vai acontecer daqui a 50 anos, 100 anos. É isso também. Mas não é só isso. Ela necessariamente não está ligada a acontecimentos futuros. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus, quando estava na cruz, ouvindo a súplica daquele bom ladrão, Jesus profetizou. E o que ele disse? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Hoje, não é daqui a 50 anos, não é daqui a uma semana. Hoje, aquele bom ladrão estará com Jesus no paraíso. Tá certo? Também Jesus profetizou sobre o que aconteceria com o templo, né? Aquele templo de Jerusalém, que todo mundo elogiava, cheio de pedras, cheio de coisas. Era de fato um templo muito bonito, né? E o que é que Jesus disse? Jesus disse simplesmente o seguinte: dias virão em que destas coisas que vedes, dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É Lucas 21, no versículo 6. Essa profecia de Jesus ocorreu 70 anos depois. Profecias de Isaías, por exemplo, ocorreram quanto tempo depois? Né? Sobre Jesus, 600 e tantos anos depois, ou antes que Jesus nascesse, a profecia de Isaías se concretizou 600 e tantos anos depois. Tá certo? Então, não tem muito relação sobre vai acontecer daqui a 1000 anos, vai acontecer daqui a 10 dias, hoje, tá certo? Não tem essa questão, tá bom? Então, como é que se manifesta, então, essa profecia no núcleo? Geralmente, esse dom se manifesta no núcleo, naquele núcleo que ora e louva o Senhor, ouvindo a sua palavra, com o coração dócil e atento. Não é uma coisa, um exercício, é uma coisa que está em você, é que está em cada pessoa que faz parte daquele núcleo. Se uma pessoa está naquele núcleo cheio de problemas, cheio de confusão, ele está totalmente destoando do clima daquela oração, aquele núcleo ele não vai funcionar direito. É preferível que essa pessoa converse com o coordenador e diga: olha, não estou bem, eu não quero participar. Depois eu quero, quando terminar, que você me faça uma oração, alguma coisa do tipo, mas nesse momento eu não. Para quê? Isso é
é louvável da parte dele, porque ele sabe que naquele momento que ele está daquela forma, ele não vai entrar em sintonia com o resto das pessoas que fazem parte daquele grupo. Tá bem? Então, nesses encontros, normalmente tem aquele louvor inicial, né? Aquelas músicas que a gente canta, que aquilo é essencial para a abertura do nosso coração, né? É essencial. Aquilo vai dando abertura para que, né, no louvor que Deus habita, não é isso? Então, após o louvor, a gente ora, né, pela presença plena do Espírito Santo. A gente pede a presença do Espírito Santo sobre todos que estão ali fazendo parte daquela reunião. Então se ouve a palavra de Deus, que é escolhida pelo grupo, né? Depois se medita essa palavra, né? A gente vai meditando essa palavra. Veja bem, quando essa profecia vem, ela precisa ser confirmada. É preciso ser confirmado, porque senão vai estar apenas um grupo de pessoas se reunindo para alguma coisa, né? Então, essa profecia, ela precisa ser inspirada por Deus. E outra coisa, em mais de uma pessoa. E quando a primeira pessoa profetiza, as outras também que receberam aquela profecia, vão dizer assim, eu confirmo essa profecia. E diz lá o porquê que ele confirma. Não é bom isso? Se por acaso uma pessoa profetizar, uma pessoa falar e ninguém confirmar, é bom continuar orando. Né? Porque Deus não está falando só para um, está falando para o grupo que está reunido. Certo? É bom confirmar. Então, após a profecia ser proclamada, aconselha-se a louvar o Senhor. Veja bem, aconselha-se a louvar o Senhor, não ficar aplaudindo, batendo palmas, essas coisas. Não, a louvar, com um agradecimento por aquela palavra recebida. Então, muitas vezes, a gente espera que os outros irmãos tenham recebido, né? E que alguém confie. E veja só, muitas vezes Deus falou para você e você guardou para si. Não faça isso. Não faça isso. Você vai dizer assim, eu sou tímido, eu não sei se foi isso mesmo. Olha, você está no meio de amigos. Então não vá, para que outras pessoas confirmem. Se ninguém confirmar, muito bem. Mas você recebeu aquela inspiração, fale. Tá certo? Fale. Tem que falar. É importante a nossa entrega para o uso desse carisma. Certo? Porque se nós não nos entregarmos, fica muito difícil. Né? Então você tem que fazer sua escolha. Você quer ou não quer servir a Deus? Quando a gente fala em profecia, a gente normalmente, eu pelo menos lembro muito do padre Robert Legrand. Ele foi um incentivador no início do movimento carismático americano, né? Ele foi uma das pessoas que difundiram demais a nível internacional. Aqui no Brasil a gente sabe quem difundiu. Foi o padre Jonas, o padre Eduardo, o padre Haroldo Ram, né? Dom Alberto Taveira, o próprio Reinaldo, que foi um baluarte aí da renovação carismática, tá certo? Então, mas a nível internacional, Robert Legrand e o padre Rufus foram expoentes, tá certo? Mas vamos ver outra coisa. A unção da profecia. Esse mesmo padre, Robert Legrand, né, ele diz que a profecia é precedida de unção. A profecia precedida de unção, ela se manifesta por sensações físicas, que com o tempo e com a prática do carisma, ela tende
a desaparecer. Aquilo acontece normalmente mais no início, né? Quando você está iniciando a coisa, você começa a ter essas sensações. Então essa unção que precede a profecia é chave para a percepção que Deus vai nos falar. Tá certo? É um senso da presença do Senhor. Um impulso, né? Um movimento no íntimo do nosso espírito. Tá bem? No íntimo do nosso espírito. Quais são os sinais físicos que ocorrem numa hora que você está profetizando? Então, normalmente ocorre assim, um formigamento nos dedos, né? Um calor pelo corpo todo, né? Você fica também com um coração, um batimento acelerado, uma sensação também de paz, ou então um senso de amor ao Senhor, né? Isso aí junto com aquele formigamentozinho na mão. É como assim se o Senhor falasse, presta atenção agora. Eu vou falar, ouça isso. Você imagina o que é isso? Agora tome cuidado. Não se deve lutar contra aquilo que se ouviu e nem cabe a nós ficar analisando aquilo que Deus falou. Deve-se apenas comunicar. Você não tem que ficar interpretando o que Deus falou, você não tem nada. Você fala e pronto, acabou. Não é função sua ficar analisando se Deus está certo, se Deus está errado. Isso não é problema seu. Fale e pronto, tá bem? E o grupo é que depois vai olhar todas aquelas profecias que foram dadas e vai discernir. Tá bem? É outro dom que a gente está estudando também, né? Os efeitos da profecia. Quais são os efeitos da profecia? Normalmente, né, a gente tem a edificação, a consolação e a exortação. Quando Deus profetiza, Ele quer edificar uma assembleia, quer edificar um movimento, quer edificar uma pastoral, Ele quer edificar uma comunidade, mas também Ele pode querer consolar aquele grupo, aquele movimento, aquela pastoral está vivendo um momento assim meio tumultuado. Então. E quando todo mundo está ali meio desanimado, Deus também pode querer exortar o seu povo, exortar o que? Dar um ânimo para ver se eles vão para frente. Não fiquem ali parados, desanimados, né? Exortar, faça isso. Então a profecia pode vir também para confirmar aquilo que já está sendo realizado. Veio uma profecia anterior e você pôs em prática aquilo que Deus falou. Então pode vir uma profecia também para confirmar aquilo que você já deu início na comunidade, né? Encorajando todo mundo a continuar, pois essa mesma é a vontade do Senhor. Também ela pode vir para revelar uma missão para o grupo, uma nova missão. O grupo está ali, meio, né, naquela mesmice, naquela rotina, e Deus está dizendo, olha, eu vou voltar aqui. Aí de repente você percebe que você precisa atender as pessoas na rua, você percebe que você precisa aumentar mais o pastoreio, né? Você percebe que você precisa visitar os servos que estão doentes, os que estão desanimados. Também serve para confirmar nos nossos corações o amor de Deus pela comunidade. Então pode confirmar o poder de Deus, o sentimento profundo da presença de Deus na comunidade, ou mesmo na vida da pessoa que foi pronunciada naquela profecia. A profecia de edificação, o que seria isso? Ela fala da presença do Senhor junto ao seu povo, aquela presença que inunda a igreja, né, e que é um dom especial de Deus. A igreja, ela percebe que o Senhor está com ela, quando tem essa profecia. Isso aí lhe dá uma segurança na caminhada, né? Dá uma certeza de que você pode continuar perseverando no amor do Senhor. Está bem? Isso aí é uma profecia de edificação. A profecia de exortação. O Senhor convida a comunidade
a se deixar guiar. Ela convida assim para o cumprimento dos seus divinos mandamentos, né, os deveres religiosos. Ela lembra também a importância de se manter unidos uns aos outros e todos juntos ao Senhor. Recorda também que Ele é o pastor que conduz o seu povo predileto, que é esse o seu Deus, o Senhor e Redentor, tá certo? Então veja bem, exortação, edificação e consolação, tá certo? Essa de consolação, eu diria assim, o Senhor quer derramar o seu amor sobre o seu povo e curar-lhe as feridas. 2 tipos de profecia. Quais são essas profecias? As falsas profecias e as que são consideradas não profecias, né? Veja bem, profetizar significa falar, cantar uma mensagem de Deus sobre a unção e a direção do Espírito Santo. Quando você profetiza sobre a unção do Espírito Santo, veja bem, o ambiente acolhe aquilo com agrado, né, com paz, ainda que seja uma grande exortação, uma ordem que você ainda não entendeu direito. Tem que ter muito em conta isso. Não podemos confundir a profecia com predição. Tá bem? A predição é uma coisa que já é baseada em cálculos científicos, é baseada em coisas, em dados que já são conhecidos, né? Quando você, por exemplo, projeta numa empresa um balanço, um orçamento, você está planejando aquilo e faz uma projeção daquilo que você imagina que vai acontecer, baseado nos dados que você já tem, baseado na história da empresa, baseado na busca de novos clientes, etc. Quando, por exemplo, você ouve na televisão uma pessoa fazia previsão do tempo, aí diz, olha, na semana que vem vai acontecer isso, é baseado em quê? Do que aconteceu antes, fazem aquela mesma junção daqueles dados num supercomputador e aqueles dados todos vão levar para aquela previsão do tempo. Normalmente, eles acertam por quê? Acertam porque justamente foi baseado em ações anteriores, em acontecimentos anteriores. Por exemplo, as Nações Unidas, eles usam um sistema sofisticado, né, nas suas previsões. O que é que vai acontecer, por exemplo, esse negócio dessa coisa de poluição, né? Então eles dizem, olha, se não parar de ter essa poluição agora, vai acontecer um desastre naturais, que já está acontecendo, por exemplo. Então, tudo isso chama-se, né, uma predição, né? Então, as falsas profecias e outras assim, é pelo processo de discernimento, né? A gente sabe que é profecia verdadeira e sabe que é a profecia, né? Uma profecia falsa, ou então uma falsa profecia, ou mesmo uma pseudo-profecia. Todas elas podem ser bem distinguidas. Todas podem ser bem distinguidas. A verdadeira profecia tem os atributos que nós já comentamos aqui. Já a falsa profecia, ela não aparece com muita frequência. Normalmente, ela contradiz a Bíblia. Pode ver que normalmente a falsa profecia contradiz a Bíblia. Ou então mesmo os ensinamentos que a nossa igreja, o nosso magistério transmite para nós. Tá certo? A gente tem situações que favorecem a essa falsa profecia. Quais são essas situações? Normalmente são as pessoas que começam a ter contato com o ocultismo, começam a ter contato com outras doutrinas, com Umbanda, com Quimbanda, com Macumba, com sei lá por quê. Outra coisa que favorece a falsa profecia são as divisões que acontecem nos grupos, são aquelas fofocas, situações de pecado, né? Outra coisa é aquele desejo doentio, né, que muitas pessoas têm para adquirir aqueles carismas extraordinários.
Quantos irmãos e irmãs já não se perderam em busca de poder, em busca de achar que ela tem que ter o dom, não só da palavra, mas o dom de impor as mãos e curar as pessoas. Ela busca aquilo desesperadamente para uma situação dela particular, propriamente uma colocação a serviço do grupo. Então, muito cuidado, porque essas pessoas normalmente são levadas a fazer falsas profecias. O que é que seria uma pseudo-profecia? Né? Ela corresponde justamente a uma mensagem que vem da pessoa, ou seja, através dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, da própria pessoa. Aquilo não vem de Deus. Então, sem prejudicar, essa profecia não tem o poder nem tem a unção que vem de Deus. Ela acontece quando alguém, na tentativa de utilizar um dom, né, segue ao impulso de falar. Ou então que está todo mundo ali, não recebeu ainda a profecia de Deus. Então a pessoa parece que fica assim, agoniada, angustiada e acha que tem que falar qualquer coisa. Não é assim. Né? Não pode ser assim. Se Deus não falou ainda, é porque não falou, então pronto. Fiquemos quietos. Né? Os líderes, normalmente, quando percebem isso, né, essas coisas da pseudo-profecia, por mais de uma vez, um irmão fazendo aquilo repetidamente, chamar o irmãozinho do lado e dizer assim, meu amigo, você está vendo coisa, vamos parar com isso. E dá um tempinho para ele pensar melhor, para ele ler direito as coisas, né? Porque senão ele vai atrapalhar o grupo. Então, o que seria também a não profecia? A não profecia, elas podem até serem palavras, né, que a gente pensa que é ungida, aquela coisa bacana, aquilo que vem, aquela voz bonita, aquela mensagem bonita, mas elas não são profecias por fim proclamada em termos agressivos ou então em termos condenatórios. Ainda que pareça que está cheio de unção, mas não é. Então os seus efeitos são negativos, né, e os seus frutos só geram agonia nas pessoas, gera assim, aquela mal-estar, né, ansiedade. Veja bem, quando você fala isso como sendo profecia, porque muitas vezes, quando está orando pela pessoa, a gente tem que dizer coisas para a pessoa que a pessoa não quer ouvir. Tem muita gente que só quer ouvir que é bom. Quando ouve uma verdade, acha que aquilo é não profecia, né? Que aquilo não é correto. Então, vamos falar assim dos tipos de profecia. Né? Nós temos aquelas profecias que são longas, né? Nós temos as profecias que são repetitivas, e nós temos também as profecias que são influenciadas por devoções pessoais. Né? Um sentimento religioso, que a pessoa tenta colocar aquilo no grupo como se fosse uma verdade. Né? Então, nessas profecias mais longas, que é assim, acrescer a uma profecia verdadeira e fica enchendo com coisas que não tem nada a ver com a profecia original. Fica querendo acrescentar, querendo florear, querendo tornar mais bonito. Isso não é correto. O coordenador também tem que chamar a atenção do irmãozinho, da irmãzinha, para entender. Se acalme aí, porque você está na inconveniência. Né? Outra coisa são as profecias repetitivas. Né? A pessoa faz até uma profecia verdadeira. E essa profecia verdadeira, ela é confirmada ali por uma empolgação, porque ele viu que aquilo ficou considerado uma profecia verdadeira, que tudo foi confirmado, ele se empolgou e fica repetindo de novo a mesma profecia. Desnecessariamente, não é preciso chamar o irmãozinho, seu filho, você já deu a profecia, se acalma, se acalma. Né? Paciência, paciência, acabou. Todo mundo já ouviu, não precisa ficar repetindo 10 vezes a mesma coisa. Né? Então, outras profecias são influenciadas assim, por aquelas devoções pessoais. Né? Quando uma pessoa chega numa reunião do grupo
motivada assim por uma devoção, como por exemplo a Mãe Rainha, uma devoção São Francisco, né? Lá de Canité, Juazeiro, São João Batista, seja o que for, ele fica querendo mesclar a profecia verdadeira com as suas colocaçõezinhas pessoais, com a sua devoçãozinha que está acontecendo no festejo lá da sua comunidade. Isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Essa devoção não tem que ficar sendo acrescentada a uma profecia verdadeira. Tá certo? Também nós podemos dizer que as profecias, elas podem ser, quanto à sua forma, elas podem ser diretas e podem ser também indiretas. Como é que elas seriam as profecias diretas? As profecias diretas são aquelas feitas em português, dita na primeira pessoa do singular. Né? A primeira pessoa do singular. Eu. Né? A profecia indireta, ela é feita assim por meio de visualizações, né? Recordando o trecho bíblico, né? Ou fatos ocorridos. Então, veja bem, tem uma diferença. Numa você está ali, afirmando ele, tal, né? A outra você recebeu uma mensagem, imagem, visualização, emoção, que recorda, certo? Algum trecho bíblico ou algum fato já ocorrido, né? Tanto na sua comunidade como fora da comunidade. Ainda vemos o discernimento dos espíritos, né? A gente vai ver isso aí com mais calma depois, né? Que a gente tem 4 fontes de vozes que nós ouvimos no reino espiritual. Que fontes seriam essas? É o Espírito Santo, o Espírito humano, o Espírito maligno e os santos anjos. Essas 4 fontes. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, está dizendo: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. E aí Paulo, na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, ele vai dizendo: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Aí vem: examinai tudo, abraçai o que é bom. Então a gente tem que ter um discernimento sobre essas profecias, tá certo? Se ela vem do Espírito Santo, se ela vem do Espírito humano, que aí, paciência, do Espírito maligno, pior ainda, e dos santos anjos, tá certo? Então, a diferença entre o dom da profecia e o dom da palavra de ciência. Existe, né, uma diferençazinha entre essas duas coisas. O dom da profecia é uma mensagem expressa em palavras, na língua vernácula, ou então em língua desconhecida. Já o dom da palavra de ciência, ele tem como característica também uma mensagem que você recebe de Deus. Porém, é uma mensagem interior. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela vai revelando conhecimento a respeito das pessoas que você está, por exemplo, impondo as mãos. É necessário, por exemplo, para formar um diagnóstico sobre o que está acontecendo com determinado irmão ou irmã, ou o que está acontecendo com a comunidade. Né? Nessa palavra de ciência tem verdades bíblicas, né? E de circunstâncias também. Esse é o dom da profecia. Eu agradeço a vocês, eu espero que tenha contribuído, eu acho que contribuiu. Eu espero que vocês examinem todos os textos que eu coloquei, para que vocês aí possam confirmar a formação e vocês possam dizer assim: eu tenho o dom da profecia. Amém? Shalom do Pai para todos. Eu verei, os milagres vão surgir. Eu verei, os milagres vão surgir diante de mim.